Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos falar de sábado? Eu quero ler dois trechos da Palavra de Deus. O primeiro deles aqui em Mateus. Depois eu quero ler um trechinho do Evangelho de João. Mateus capítulo 12. Vamos ler do 1 em diante. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a comer espigas, colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Depois Jesus cura o homem da mão ressequida. O primeiro texto que eu gostaria de avaliar com vocês é esse. É um texto muito conhecido. Os fariseus, ao observarem os discípulos de Jesus passarem pelas searas e colher as espigas, a gente não sabe se é de trigo ou de cevada, e comer os grãos, acusaram os discípulos de transgressão do sábado, ou seja, fazer no sábado o que não era lícito fazer. Jesus, então, cita o caso de Davi, né? Dentro do questionamento daquilo que não era lícito, ele cita o caso de Davi. Também a Davi não era lícito comer, nem ele nem os seus companheiros, do pão da proposição, que era destinado somente aos sacerdotes. No entanto, ele o fez, né? E aí, aconteceu alguma coisa grave por conta disso em relação a Davi? Perdeu a sua salvação, né? Passou por uma reprimenda dura de Deus? Não, a gente não tem esse relato de que Davi sofreu uma penalidade espiritual por conta disso, né? Estava com fome, não tinha de onde tirar comida na hora, nem ele nem os seus companheiros, precisavam comer, né? E foram lá no tabernáculo, isso não foi no templo ainda, né? Foi na época do tabernáculo, foi lá e pegou os pães e comeu, ele e seus homens. Jesus então cita um outro fato que constava na lei. Isso é que é interessante, né? Vocês não leram na lei? A lei aqui é o quê? É o Pentateuco, é a Torá. Que aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa. Profanam o sábado. Os sacerdotes profanavam o sábado. É o que disse Jesus. Aí você vai em busca, né, dessas profanações dos sacerdotes no sábado, e o que você encontra lá na lei, lá no Pentateuco? Você encontra os sacerdotes
realizando o sacrifício diário, o tamid, um cordeirinho de manhã, um cordeirinho à tarde, e mais 2 cordeiros. Não sei também se era respeitado essa divisão de tempo, né, do sacrifício desses outros 2 cordeiros. Em resumo, 4 animais eram mortos, eram sacrificados em pleno dia de sábado. E aí, acontecia alguma coisa com eles? Foram acusados de serem culpados pela profanação do sábado, porque o mandamento sabático dizia: não faça nenhuma obra, né? Não faça nada. O mandamento era claro, categórico, objetivo: não faça nada. Bom, e depois então de elencar essas 2 ilicitudes, digamos assim. Uma, no caso de Davi, era ilicitude, mas no caso dos sacerdotes, a gente não poderia considerar como ilicitude, porque eles estavam simplesmente cumprindo as prescrições da própria Torá em relação aos sacrifícios no templo ou no tabernáculo no dia de sábado. Mas havia uma profanação dos sacerdotes. Isso é que é interessante. O o teólogo mundialmente conhecido D.A. Carson, um dos teólogos mais brilhantes da nossa atualidade, ele disse o seguinte: olha, as exigências do templo suplantavam as restrições normais do sábado. D.A. Carson disse isso. E é verdade. Nós temos um caso aqui em que as exigências do ritual no santuário suplantavam, eram mais relevantes, eram mais importantes, eram tidas em alta conta, em mais alta conta do que as restrições normais do sábado. Então, de posse desse comentário, a gente vai tendo a ideia de como é que os sacerdotes eles profanavam o espírito do sábado, o escopo do sábado. Não faça nenhuma obra, para tudo, né? Porque o sábado exigia isso. Aí vem Jesus no verso 6 e diz: pois eu lhes digo que aqui está. Interessante isso. Aqui está. Quem é maior do que o templo? Ou seja, Jesus já estava na história. Jesus já estava presente, trazendo o reino de Deus ao seu povo primeiro, como aquele que estava cumprindo as profecias que Moisés, amando de Deus, entregou para o povo. Os demais profetas também profetizaram dele. Jesus estava lá, como aquele que estava, a partir de então, cumprindo as profecias, cumprindo a Torá, cumprindo a lei, cumprindo tudo aquilo que fora dito acerca dele. Aqui está quem é maior do que o templo. Interessante, né? O diálogo aqui com os fariseus começou com relação à ilicitude, a uma suposta ilicitude dos discípulos no dia de sábado. Aí Jesus traz a discussão, traz o debate para o tabernáculo e posteriormente para o templo, para dentro do templo. Ou seja, um aspecto desse relato que precisa ser salientado é que a natureza das prescrições elencadas por Jesus era cerimonial, ritualística e não moral. O quê? Não comer dos pães da proposição é algo moral? Não. Profanar
o sábado, aos sábados, essa profanação perpetrada pelos sacerdotes, aos sábados, era algo de natureza moral? Não. Era algo de natureza cerimonial, ritualística. Então, a abordagem de Jesus, dentre outras coisas, teria o propósito de reorientar a visão, reorientar a abordagem dos fariseus, para quem o sábado depois da circuncisão era o mandamento mais importante da lei, mais até do que o próprio templo. Mais até do que o próprio templo. Então, a gente percebe que dentro do próprio judaísmo havia uma visão variada acerca da Torá. Haviam visões diferentes acerca da Torá. Não se tinha uma visão harmoniosa em uníssono. Tipo assim, não, todo mundo pensa igual em relação a todas as coisas relativas à Torá. Não, não havia isso. Os fariseus consideravam as restrições normais do sábado mais importante do que as prescrições do templo. Já os sacerdotes, não, colocavam em mais alta conta as prescrições relativas ao templo do que propriamente as restrições normais do sábado, também expressas na Torá, na mesma Torá. Os essênios eram muito mais rigorosos na guarda do sábado do que os próprios fariseus, que já eram muito rigorosos em relação a outros partidos dentro do farisaísmo, ou dentro do judaísmo, perdão. Então, para Jesus, quando a gente analisa esse trecho que eu li aqui de Mateus, na verdade são dois trechos, duas perícopes. Para Jesus, as questões morais devem estar acima das questões rituais da lei, pois além de ser ele mesmo maior que o templo, era também senhor do sábado. Jesus era maior que o templo. Pronto, porque tudo que era realizado dentro do templo, no recinto do templo, tudo que tinha a associação ao ritual do tabernáculo, do templo, do santuário, apontava para a sua própria pessoa, para ele mesmo, como a realidade viva, pessoal de Deus, presente agora na terra. Ele disse, aqui está quem é maior do que o santuário, do que o templo. Aqui está. Sou eu. E ele diz, olha o verso 7, como é interessante isso aqui, ó. Vejam como isso é interessante. Mas se vocês soubessem, Jesus falando para os fariseus que eram exímios estudantes das Escrituras Sagradas, era o Velho Testamento, né? Se vocês soubessem, então Jesus está dizendo, está deixando claro o seguinte, olha, eles não sabiam, eles não tinham um determinado entendimento. E qual seria esse entendimento? Olha, que eles não possuíam. Se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Jesus então estava inocentando os discípulos de uma suposta transgressão das restrições sabáticas. Eram inocentes. Só que o detalhe, Jesus está dizendo, vocês não sabem que eu que sou maior do que o templo, eu que sou aquele para quem todo o ritual do templo apontava, eu quero. Veja como isso aqui é importante. Esse querer de Jesus. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Você percebe que há uma continuidade que sai da letra da lei, né, da Torá, para se encontrar com aquele acerca de quem a Torá profetizou, falou, né? Aquele acerca de quem a Torá falou. Então Jesus está
ao mesmo tempo em que ele dá continuidade àquilo que a Torá falou acerca dele, agora ele presente aqui, ele está em cumprimento em relação àquilo que a Torá disse acerca dele. O Pentateuco disse acerca dele, que ele viria. E ele está dizendo o seguinte: quero misericórdia. Ou seja, saia do ritual, saia do cerimonial, saia do litúrgico, daquilo que é cultual e venha para o quê? A misericórdia tem a ver com o quê? A misericórdia tem a ver com ritual, com cerimonial? Restrições sabáticas? Não, misericórdia tem a ver com moral. Misericórdia tem a ver com amor ao nosso próximo que nos cerca. Misericórdia tem a ver com isso. Com ações humanas em prol dos seres humanos que estão próximos de nós. Próximos num sentido muito lato, muito amplo. Não precisa estar geográfica e espacialmente próximo. Mas é próximo no sentido de sermos filhos de Deus, no sentido de carregarmos todos a imagem de Deus, ainda que deformada pelo pecado. Mas somos criaturas de Deus em última instância. É nesse sentido que o próximo se entende. Então vejam o que Jesus está apresentando para a gente quando o assunto que começa a ser entabulado é sobre a questão do sábado. Quero misericórdia, não sacrifício. Sacrifício estava associado ao ritual, ao cerimonial, ao litúrgico, àquilo que era cultual, que se realizava dentro do templo, no pátio do templo. E Jesus está dizendo: eu quero misericórdia, eu quero. É Ele agora, é sobre Ele agora, e é para Ele agora que nós devemos voltar a nossa atenção. E aí, para encerrar aqui, pelo menos esse primeiro trecho, ele diz: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Veja, ele é Senhor do sábado, ao mesmo tempo em que ele diz que é maior do que o templo, ou seja, nada do que se fazia no templo era mais importante do que o querer dele. Eu quero misericórdia. E nada do que se fazia ou deixava de fazer no sábado era mais importante do que ele, porque ele era o Senhor do sábado. Afinal de contas, foi ele que criou o sábado. Foi ele que criou o sábado. Então, o Senhor do sábado, ele não está sob as restrições sabáticas prescritas por ele mesmo através de Moisés. As prescrições do mandamento. Isso aqui não tem nada a ver lá com o 7º dia do Gênesis, do Éden. Por que não tem? Porque antes de Moisés não havia lei sabática, não havia essas prescrições relacionadas ao tabernáculo. Não havia lei. O próprio evangelista João, só vou ler esse texto aqui para a gente acrescentar, né, algo à nossa discussão. O próprio João diz assim, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Então, antes de Moisés não havia lei, muito menos mandamento ordenando a guarda do sábado. Então, quer dizer que todos esses... Olha, e aí tem um detalhe, vou abrir um parêntese aqui, ó. Vou abrir um parêntese. Muito importante, porque tem gente aqui que fala que eu sou calvinista, então agora a minha leitura da Bíblia foi prejudicada porque no que diz respeito a evangelho eu sou calvinista. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Arminianos e calvinistas vão dizer que houve sim, o estabelecimento de um mandamento para guardar o sábado lá no Éden. Olha só como é interessante. Pega aqui alguns autores de algumas teologias sistemáticas. Por exemplo, Charles Hodge. Eu tenho uma aqui que é dessa espessura aqui, ó, do Charles Hodge. Está aqui, na minha estante. Pega o Charles Hodge e vai ler o que ele fala sobre o sábado. Evidentemente, o sábado, o Shabat,
dos novos crentes, dos novos cristãos, primeiro dia da semana, domingo. Mas vê lá o que ele escreve acerca do sábado, se não se parece com um adventista escrevendo e falando sobre o sábado. Pega Calvino, vocês que gostam de malhar Calvino, vocês que são arminianos, gostam de detonar Calvino, pega Calvino aqui nas Institutas falando sobre o sábado e você vai... Se você não sabe o que é Calvino, se você lê o que ele escreve acerca de sábado e não sabe o que é ele que está escrevendo, você vai pensar que é um adventista do sétimo dia ou um judeu escrevendo sobre o sábado. Você vai pensar isso. Então veja, Jesus é Senhor do mandamento do sábado, assim como ele é Senhor de tudo que ele criou, especialmente lá no Gênesis, no Éden. Ele é Senhor, ele não é servo do sábado. Ele não é servo do sábado. Ele é Senhor. Ele não está obrigado a respeitar as prescrições sabáticas, porque elas foram criadas em benefício do homem. Não foi isso que o evangelista Marcos registrou acerca de Jesus no capítulo 2, verso 27 e 28? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Os judeus perderam isso de vista. O sábado foi estabelecido em benefício do homem. Não é o contrário. O homem não foi criado para o sábado. Estou falando mandamento. Nós estamos falando de mandamento. Estamos falando de mandamento. Agora, veja só, se nós cristãos, hoje do século 21, apreendermos o escopo, o sentido, o verdadeiro significado, tanto do que Jesus fez no sétimo dia, lá no Éden, quanto aquilo que ele ordenou que o povo de Israel, logo após a libertação do cativeiro egípcio, fizesse em relação ao sábado, se você consegue apreender um sentido maior, que não está na superfície do texto, se você consegue extrair tanto do sétimo dia, no qual Deus descansou, o próprio Jesus descansou lá no Éden, quanto o mandamento do sábado, se você consegue extrair o significado disso, você vai ver que aquele descanso que foi perdido no Éden, ele é trazido à tona agora com relação à questão do mandamento, ou seja, Deus estava tentando incutir na mente dura, no coração duro do seu povo, uma lição, uma verdade de que haveria uma restauração do sábado edênico que foi perdido com a entrada do pecado. O mandamento dado ao povo de Israel, lá logo após a libertação do cativeiro egípcio, tinha este propósito maior. O Deus de vocês, que não é absolutamente igual a nenhum dos deuses da terra onde vocês estavam como escravos, não tem participação com divindade nenhuma, ele é único. Esse Deus que escolheu vocês para ser o seu povo próprio, peculiar, povo exclusivo, esse mesmo Deus vai levá-los, ele não quer não, ele vai levá-los a um Shabat eterno. Por isso, ele quer que quando você obedecer o mandamento do sábado, eu estou parafraseando, né? E por isso ele quer que quando você obedecer o mandamento do sábado, que diz não faça nada, nenhuma obra, eu não vou aceitar nenhuma obra de você no sábado, ele quer que você entenda que você está nas mãos dele, tem que depender dele para tudo na sua vida. Toda a sua vida está nas mãos desse Deus. E ele vai providenciar tudo em relação àquilo que você precisa para poder
sobreviver nessa terra até você alcançar o Shabat eterno, o dia eterno sobre o qual o apóstolo Pedro fala em sua segunda epístola. O dia eterno. Esse dia eterno é o Shabat eterno, que se concretizará quando a Nova Jerusalém descer e quando Deus eliminar o pecado da face da terra, restaurar aquele Éden, aquele jardim do Éden que foi perdido lá no Gênesis. Então, Jesus, como Senhor do sábado, ele agora está dizendo o seguinte: olha, muito mais importante do que você observar as restrições sabáticas é você agora pensar naquilo que você pode fazer pelo seu próximo. Misericórdia quero. E aí, logo depois de dizer isso, ele entra na sinagoga. E ali tem um homem com uma mão ressequida. E de novo os fariseus chegam até ele, não entenderam, né? Os tapados fariseus, por mais que Jesus esmiuçasse aquilo que ele pensava e queria, eles não entendiam. Aí Jesus diz assim, aliás, os fariseus dizem para Jesus: é lícito curar no sábado? Aí Jesus cita a questão aqui, olha, se um animal de vocês cai num buraco, num dia de sábado, vocês não vão lá fazer todo o esforço possível, usar todos os recursos à mão para poder retirar esse animal do buraco, ainda que seja no sábado? Vocês não fazem isso? Vocês fazem isso. Então, por que eu não posso curar um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Muito mais, olha só, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Veja que a licitude da lei, que prescrevia restrições normais, sabáticas, sobre o sábado, ela não está acima, nunca esteve acima da questão moral. Nunca esteve. A questão moral envolvendo o homem, né, o relacionamento humano, horizontal, ser humano com seu próximo, próximo com o ser humano, nessa relação, Jesus quer misericórdia. Ele quer que a gente valorize aquilo que Deus valorizou na criatura que ele criou à sua imagem e semelhança. Então, a questão moral para Jesus, ainda que dentro dessa questão moral a discussão esteja associada às restrições sabáticas, a questão moral ela se sobressai, ela é mais relevante para Deus, para Jesus Cristo. Muito mais relevante. E olha, eu disse aqui no meu comentário, logo no início do vídeo, que a abordagem de Jesus, essa abordagem de Jesus aqui, tinha, dentre outras coisas, o propósito de reorientar a abordagem, ou seja, a visão, a mentalidade dos judeus, especialmente dos fariseus, para quem o sábado depois da circuncisão era o mandamento mais importante da lei, mais até do que o próprio templo. Olha, eu provo isso aqui para vocês, ó. Eu provo para vocês que a prescrição legal mosaica mais importante para os judeus era o quê? Era a circuncisão. Olha aqui, Jesus falando com eles em capítulo 7 do Evangelho de João. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu:
um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Vocês estão vendo que Jesus, esse Jesus que diz, olha, aqui está esse verbo que se torna carne e se faz presente agora na terra. Ele diz, olha, eu quero misericórdia. É isso que eu quero. E você não vai ver Jesus no Novo Testamento ordenando quem quer que seja a santificar o sábado enquanto selo de Deus. Você não vai ver Jesus, por outro lado, não vai ver Jesus condenando cristãos que se reuniam no primeiro dia da semana, nem Jesus nem os apóstolos, né? Pelo fato de adorarem a Deus no domingo. Onde é que você encontra isso na Bíblia? Onde é que você encontra na Bíblia ou Jesus, ou os apóstolos que escreveram em nome de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que é a verdadeira testemunha de Jesus aqui na terra hoje? Onde é que você vai ver Jesus, os apóstolos ou até mesmo o Espírito Santo condenando os cristãos primitivos, especialmente gentios convertidos, adorarem a Deus no primeiro dia da semana, num domingo, em homenagem à sua ressurreição? Porque foi com a ressurreição de Jesus que ele trouxe à tona uma nova criação. Uma criação foi perdida no Éden. E Jesus agora, com a sua ressurreição, ele traz à tona uma nova criação, um povo de Deus. No meu vídeo passado, eu disse que, pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo, não é isso que Paulo diz? Fomos unidos na sua morte, fomos unidos no seu sepultamento, fomos unidos na sua ressurreição. Quando ele ressurgiu? No primeiro dia da semana. Então, quando foi que você renasceu para Deus? Quando foi que aconteceu o novo nascimento? O seu novo nascimento, operado pelo Espírito Santo? No primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana ele pode ser interpretado como o hoje, se for hoje o dia em que o Espírito Santo falar com você, no sentido de regenerá-lo. Pode ser hoje. Se você se converter hoje, se o Espírito Santo te regenerar hoje, hoje será o primeiro dia da semana, o seu primeiro dia da semana. Hoje será o dia em que você ressuscitará com Jesus. Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Aí ele diz, olha, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não há mais nenhuma distinção que Deus requeira para te reconhecer como filho. Você não está mais sob a obrigação de ser circuncidado, você não está mais, portanto, sob a obrigação de guardar a lei do sábado, o mandamento do sábado, as prescrições, as restrições normais sabáticas. Você não está mais debaixo dessa obrigação. Agora, se você, assim como os judeus, continuaram guardando o sábado, se você quiser continuar guardando o sábado, guarde o sábado, mas não com aquela ideia proposta pelos adventistas de que se você não guardar o sábado, você não será selado, não sendo selado, você estará perdido. Isso sim é que é antibíblico, anti-evangélico, anti-graça, anticristo. Porque você coloca sobre um mandamento que foi direcionado para os judeus, agora você coloca ele acima de Jesus Cristo. Espera lá, quem é que salva sob a égide da nova aliança? Porque Jesus é aquele, aqui está quem é maior que o templo. Ou seja, Jesus é aquele
para quem a velha aliança apontava. Aqui está ele agora. Que dentro de uma discussão envolvendo o que se pode ou não se pode fazer no sábado, diz o seguinte: eu quero misericórdia. E esse homem aqui da mão ressequida dentro da sinagoga, poderia ser uma igreja hoje, se fosse o caso, está com a mão ressequida, eu posso curá-lo, vou curá-lo. Porque para Deus, um homem vale mais do que um animal. Para Deus, mais importante do que as prescrições da Torá é a misericórdia, é o amor que a gente deve ter de uns para com os outros. E agora você que foi regenerado pelo Espírito Santo, foi trazido à vida pelo Espírito Santo, você agora está em um só corpo, junto com judeus, com gentios, americano, brasileiro, alemão, chinês, japonês. Nós somos um. Em Cristo Jesus não há mais nenhum tipo de distinção. Eu sou judeu, eu guardo o sábado, você é gentil, você guarda o domingo. Né? Existe uma diferença e agora a gente, por guardar o sábado, a gente é especial, a gente é exclusivo, a gente é a igreja de Deus, vocês todos aí não são. Isso vai dizer a teologia adventista. E Paulo aos Gálatas 3:28 diz, assim sendo, não pode haver judeu que guarda sábado, né? Eu estou parafraseando, nem grego, gentil, que guarde possivelmente um domingo, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são o quê? Um em Cristo, Somos um só corpo, e esse corpo possui uma cabeça, e essa cabeça é quem mesmo? Cristo. Paulo, em Efésios, nos versos 30 a 32, diz, porque somos membros do seu corpo. Corpo de quem? De Cristo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Uma só carne. Portanto, se eu sou membro do corpo de Cristo, eu estou em Cristo, assim como você, meu irmão, minha irmã adventista, assim como você está em Cristo, pelo fato de crer nele, você é uma só carne com ele. O que ele disse acerca do sábado? Eu sou o Senhor. Eu estou acima das obrigações, das restrições, das prescrições sabáticas. Estou acima disso. Fui eu que criei esse mandamento. Eu criei esse mandamento para benefício de vocês mesmos, judeus, meus filhos de Israel. O sábado era um sinal entre essa aliança que eu fiz com vocês por meio de Moisés. O sábado é um sinal dessa aliança que eu fiz com vocês. E agora eu estou aqui, cumprindo tudo aquilo que Moisés escreveu a meu respeito. Eu estou aqui para cumprir tudo. E agora eu quero, acima de qualquer restrição legal mosaica, eu quero misericórdia. É o que eu quero. Eu não quero sacrifício. Deixe as questões relativas à ritualística associadas ao templo, ao santuário, de lado. Deixe as questões cerimoniais de lado. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo quando ele diz, eu quero misericórdia, não sacrifício. Aí eu tenho que te perguntar uma coisa como se eu fosse seu pastor. Antes de encerrar esse vídeo. Não poderia encerrar esse vídeo sem te perguntar uma coisa. Meu querido irmão, que me acompanha, que me segue aqui, não somente os adventistas que me odeiam, que me assistem aqui, nem sei por que me assistem. Para me combater, com certeza, né? Aí eu tenho que te perguntar uma coisa. Diante do eu quero misericórdia e não sacrifício, o que é que você está fazendo ultimamente em prol do eu quero misericórdia e não sacrifício? O que é que você está fazendo ultimamente? Veja, eu não estou dando bronca em você. Outra coisa, eu não quero determinar aquilo que você deve ou não deve fazer da sua vida. Não é isso que eu quero. Eu já fiz isso enquanto eu era adventista, fariseu, de toga ainda por cima. Quando eu me tornei um adventista e fui
me imiscuindo, fui me misturando com essa mentalidade farisaica adventista, eu acabei me tornando um fariseu, adventistão, santarrãozão. Aí Deus fez eu comer bolotas de porco, morais, espirituais, para que eu pudesse me olhar no espelho e me enxergasse como na verdade eu sou. Alguém fraco, frágil, incapaz de muitas coisas, sem poder, um pecador. Então veja, eu não estou aqui querendo determinar o que você deve ou não deve fazer, não. Tipo assim, você não pode fazer aquilo, você não pode ir a tal lugar, você não pode comer isso, não pode beber aquilo. Determinado tipo de roupa você não pode vestir, você não pode tatuar o seu corpo, você não pode usar short, você não pode jogar futebol, você não pode torcer para time de futebol, você não pode assistir Netflix, como eu vi um santarrão pregando esses dias, não sei em que igreja, adventista, não sei se é pastor ou se é leigo, querendo determinar o que um crente em Jesus Cristo tem que fazer com a sua vida. Ok, VK. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou passando pano para o relaxado? Não, eu só estou querendo determinar, segundo o eu quero misericórdia no sacrifício de Jesus, aquilo que terá maior relevância para Deus em relação a você. O que Deus quer de você? O que Jesus quer de você? Ele fala. Quando a discussão é sobre o sábado, ele fala. Eu quero misericórdia, meu filho. Não sacrifício. Eu quero amor ao próximo, não cerimônia. E aí você percebe que a questão do sábado estava associada indissoluvelmente às questões cerimoniais, às questões ritualísticas, às questões cultuais, ou culticas, litúrgicas. Essas questões não podem ter maior importância, não podem ter maior relevância do que a misericórdia que está associada ao amor ao próximo. Por isso eu estou te perguntando com toda a sinceridade do meu coração, meu irmão, o que é que você está fazendo pelo seu próximo? Ou você, porque você já é um crente em Jesus Cristo, salvo pela graça dele, você está de braços cruzados. O que você está fazendo? O que você pode fazer? Você já descobriu a sua vocação? Aquilo para o qual você foi chamado como crente, como filho de Deus a fazer? Você já descobriu? O que você pode fazer em prol do próximo? Tem muita gente que não pode pregar, porque não tem vocação para estudo, né? Não pode ser mestre, não pode ser pastor, não pode ser pregador, não pode ser evangelista. Não é só isso, não. O viver cristão não se baseia só em pregação, não. E eu sei disso. O que eu estou fazendo em prol do meu próximo? O que eu estou fazendo? Essa deve ser a minha pergunta e a sua pergunta todo dia quando a gente levanta da cama. O que eu estou fazendo em prol do meu próximo? O que eu estou fazendo para que o conhecimento do verdadeiro evangelho, baseado, fundamentado em Jesus Cristo e sua graça, o que eu estou fazendo para que esse evangelho chegue até o meu próximo? O que eu estou fazendo? A minha presença nos meus variados círculos de vida, ela se apresenta como o cheiro de morte para a morte, o cheiro de vida para a vida. Eu sou sal ou eu sou um sal insípido que já perdeu o gosto, que não tempera mais absolutamente nada? Eu sou luz ou eu sou trevas? Você tem que se fazer essa pergunta todos os dias. Todos os dias. Eu tenho que fazer essas perguntas todos os dias. O que é que eu sou, afinal de contas, no reino de Deus?
Eu sou um inútil? E porque eu estou salvo agora eu vou cruzar os braços? Não vou fazer nada? Não é fazer nada, quando eu digo fazer nada, não é em prol da minha suposta salvação. Não! Você está salvo, irmão. É em prol dos outros. É pensando nos outros. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Quando é que você vai deixar, meu irmão, minha irmã adventista, de focar? Quando é que você vai deixar de falar sobre sábado? Quando é que você vai deixar de dar mais relevância ao mandamento sabático que foi dado para os judeus? Quando é que você vai deixar Jesus ser como ele é, maior do que o templo, Senhor do sábado, mais importante do que o próprio sábado? Quando é que você vai deixar Jesus ser mais importante do que o próprio sábado? Quando? Hein? Quando é? Quando é que você vai deixar de oferecer para o mundo somente o sábado, hein? Adventista do sétimo dia. Vou encerrando por aqui. Que Deus abençoe você. Quando eu digo Deus abençoe você, não estou falando da boca para fora. Como se fosse uma reza. Uma reza católica. Uma novena católica. Uma ladainha católica. Não. Quando eu digo que Deus abençoe você, eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Amém.